paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar o livro de Daniel. Pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Eu vou começar lendo o versículo 4, que a palavra de Deus ela fala assim: Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Lá no versículo 8, a palavra fala assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, essa história aqui de Daniel, aqui fala quando Daniel não quer se contaminar com as iguarias do rei naquela época. Nabucodonosor, ele estava ali naquele momento, ele queria que esses meninos que eram judeus aprendessem a língua dos caldeus, que era o reinado de Nabucodonosor, e ele recolhe esses meninos estudados, instruídos. E Daniel tinha uma vida muito íntima com o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel não quis de forma alguma se contaminar, por quê? Porque os judeus ele tem um ritual para se preparar a comida, principalmente carne. E tinha alguns animais, e ainda tem, que eles não consomem. Então, naquela época, os caldeus preparavam de qualquer jeito. Então, a carne vinha, ela estava com pelo, ficava aquele couro com pelo, já assava junto grudado na carne, eles não limpavam, não tiravam o couro, eles não limpavam direito, não tiravam as vísceras. Então, ele não queria comer aquilo, porque existia todo um ritual que os judeus fazem para preparar essa carne. Então, ele não queria se contaminar com as iguarias daquele reino. O vinho também ele não queria beber, porque Daniel sabia que o vinho ele tira a nossa consciência. Se nós já temos dificuldades para controlar a nossa carne sem beber, imagina quando você consome bebida alcoólica, né? Você age muito mais pela emoção. Quando você está bêbado, você pode ver que a pessoa às vezes ela é tímida. Quando ela está alcoolizada, ela começa a falar, a rir, fazer palhaçada, se torna até uma pessoa inconveniente. Porque ela começa a agir pela emoção. Aquilo que ela não consegue fazer quando ela está sóbria, ela começa a ter essas atitudes infantis e inconsequentes quando ela está alcoolizada, né? Ficam valentes, pegam o carro, dirigem em alta velocidade, perde a noção de tudo. Então, eu sempre falo e reluto muito com relação à bebida alcoólica, que as pessoas falam assim, missionário, mas não tem nenhuma parte na Bíblia que proíbe a bebida alcoólica. Mas lá Deus fala para não se embriagar. Não deve nem se beber, na verdade, porque não faz bem para a saúde. Isso não traz consequência nenhuma. E eu conheço vários lares destruídos por causa de bebida alcoólica. Casamentos que foram totalmente banidos, destruídos por causa da bebida alcoólica e não teve restituição. Né? Conheço pessoas que hoje estão sofrendo com doenças, por quê? Porque passaram a vida inteira bebendo e hoje estão tendo consequências no corpo físico das bebidas em excesso que teve desde a sua pré-adolescência. Então é algo assim, maligno. Né? E tem gente que, por exemplo, tem cristão, entre aspas, que diz ser cristão, que abre um comércio para vender isso. E quer que o comércio vingue, quer ficar rico com aquilo. Quer dizer, com tudo. Não adianta o crente querer abrir um negócio dentro daquilo que Deus fala para não fazer. Se você se julga cristão, por que você vai abrir uma boate? Se você fala que você é cristão, por que você vai abrir um boteco? Se você fala que você exerce a fé, que você serve a um Deus vivo, por que você, no seu estabelecimento você vende cigarro? Se você sabe que isso mata, que isso prejudica o outro. Então nós que temos vida com Deus, nós não praticamos, nem na nossa profissão, não justifica você praticar algo que está totalmente fora do evangelho. Não justifica. Aí o comércio não vinga, porque Satanás vai te iludir. Ele vai querer que você fique com essas portas abertas até um determinado ponto. Vai chegar um determinado momento que ele vai começar a tirar isso de você. Você vai começar a ter prejuízo, você vai começar a falir. E ele vai te deixar todo endividado, porque uma hora isso vai acabar sendo destruído. Porque tudo que Satanás traz para a vida da gente, traz morte. É isso que as pessoas não entendem. Tudo que Satanás traz morte. E as consequências são catastróficas. Então a pessoa pega e começa a abrir comércios e quer ganhar dinheiro em cima daquilo que Deus ensina para todo mundo não fazer.
e acha que não é cristão, Deus está nisso, Deus mandou eu abrir, não mandou nada, está ouvindo voz do inferno e está falando que é de Deus. Então nós precisamos sempre prestar atenção nisso. Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes por dia. E Daniel não abria mão desse momento com o Senhor. Nós precisamos sempre estar em oração com Cristo e buscando sempre a orientação. Então Daniel não quis se contaminar porque ele tinha intimidade com Deus, ele sabia o que podia fazer, o que não podia fazer. E ele ficou ali, firme. Tanto que os meninos que estavam com ele ficaram muito melhor em termos físicos e muito mais forte, comendo os legumes, fazendo as coisas dentro do ritual que ele tinha o hábito de fazer, consagrando tudo a Deus, do que os próprios funcionários do rei naquela época. Né? Não estavam tão fortes e tão saudáveis quanto os meninos que estavam acompanhando Daniel. E Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, conversar com Deus, sempre dentro da orientação do Senhor. Mas o que Deus está pedindo para falar através dessa palavra? Que todas as vezes que você tiver dúvida de algo, você tem que buscar em Deus, para que você não tome atitudes inconsequentes. Porque todas as atitudes que você tomar, que você tiver fora do controle do Senhor, vai haver consequências. Aquilo que você faz, respaldado por Deus, Deus é responsável pela atitude que você tomou. Porque você está indo confiando no Senhor, você está indo recebendo uma ordem de Deus. Então nós precisamos sempre nos respaldar em termos de oração e pedir para que Deus nos oriente em tudo. Aí Deus vai orientar você naquilo que você tem que fazer. Outra coisa que Deus está pedindo para falar para você, orar todas as vezes que você for orar, ore humildemente. Ore sempre de uma forma humilde, não queira impor para Deus as condições, não queira mostrar para Deus o sofrimento que você está. Olha o sofrimento que eu estou, como que o Senhor me deixa passar por isso? Como que o Senhor me larga nessa condição? Por quê? Porque você está impondo para Deus uma situação que Ele já conhece. E Deus já sabe. Se Deus permitiu essa peleja na tua vida, essa situação na tua vida, é para você crescer. E nós precisamos saber orar. A oração que Deus gosta, a oração que Deus ouve, é uma oração sincera. Se você estiver em pecado, por exemplo, e você não reconhecer o teu pecado, não adianta você orar que Deus não vai nem ouvir. Porque você tem que reconhecer o teu pecado. Davi reconhecia que ele era errado. Davi, quando ele cometeu o adultério, ele reconheceu ali naquele momento que ele era errado. A maldição que veio para a casa de Davi, Davi tinha plena consciência que foi ele que abriu brecha para aquela maldição entrar. Ele teve um problema sério com o filho dele, que era Absalão. Absalão traiu o próprio pai. Absalão maquinava coisas horrorosas a respeito do pai, porque ele queria roubar o reino do pai. E ele aparentemente dentro do reino, algumas pessoas que conviviam com ele sabiam, mas tinham pessoas que não conheciam muito a índole dele. Porque ele era dócil, ele era manso para falar. E ele conseguia persuadir os outros. E Daniel sempre orava no sentido de alcançar o coração do Senhor e de uma forma humilde. E nós precisamos sempre fazer isso. E reconhecer que nós estamos errados. Fazer que nem Davi fez. Reconhecer o erro. Então tem maldição na tua vida que você está colhendo hoje porque você abriu brecha e você não buscou orientação do Senhor. Foram escolhas que você fez e que hoje você está pagando o preço por isso. Ah, missionária, mas Deus não perdoa? Deus não tem condições de reverter? Tem. Deus perdoa, mas as consequências ficam. É isso que as pessoas não entendem. Todas as vezes que você estiver nervosa, que você pensar em sair da presença de Deus, você fala assim, opa, não vou fazer isso. Eu prefiro passar por essa prova arrastada com Cristo do que eu desobedecer, porque eu vou sofrer as consequências do que eu fizer. Não vai ter jeito. Deus vai me perdoar? Vai, mas as consequências vão ficar. Então eu prefiro não arrastar essas consequências da minha vida. Sempre pensa assim. Todas as vezes que você for tomar uma atitude na hora da raiva, na hora do nervoso, você vai com o seu joelho no chão, ora, busca a orientação do Senhor. E Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel precisava da orientação de Deus, precisava que Deus levasse ele, conduzisse ele. E uma das coisas que Deus está pedindo para falar é a respeito de escolha. Daniel fez uma escolha ali, ele não queria se contaminar. E todas as vezes que você faz uma escolha, existe uma perda. Você tem que perder alguma coisa para você escolher. Você vai escolher algo, mas você vai perder algo. É a mesma coisa eu ter um lápis verde e um lápis amarelo. E eu chegar para você e falar assim, olha, qual lápis que você quer? Se você escolher o amarelo, você vai perder o verde. Se você escolher o verde, automaticamente você vai perder o amarelo. Então tem determinadas coisas na tua vida que dependendo da escolha que você tomar, você vai ter que ter perdas.
Por isso que Deus fala na palavra que nós precisamos perder para ganhar. Por quê? Porque quando nós estamos dentro da orientação do Senhor, Deus vai te orientar para o melhor. Vai ter perda? Vai, porque você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que optar. Ou eu ouço a voz de Deus, ou eu escolho o que Deus tem para mim, ou eu faço as coisas de acordo com a minha vontade. E não adianta você querer ter as duas coisas, porque você não vai conseguir. Não dá para ter tudo. Você quer fazer as coisas do seu jeito, e você quer também fazer as coisas do jeito de Deus. Você quer ganhar as coisas do seu jeito, e você quer receber as bênçãos do Senhor. Não tem como. Você tem que optar. Então, todas as vezes que você fizer uma escolha, vai existir uma perda na tua vida. E você tem que conviver com isso. Todas as vezes que Deus chega para mim e fala, olha, eu quero que você faça tal coisa, eu vou perder alguma coisa. Mas eu prefiro obedecer, seguir a ordem do Senhor, optar pela voz de Deus, do que eu ir lá e fazer as coisas do meu jeito. Porque se eu fizer do meu jeito, as perdas vão ser maiores. Eu posso até ganhar de imediato, mas lá na frente eu vou ter perdas muito grandes. Então Deus está falando para você, existem situações na tua vida que você está achando que você perdeu. Na verdade, você não perdeu, você teve que fazer escolhas. E tem escolhas que você fez respaldado por Deus, que você vai ter um resultado maravilhoso em cima dessas escolhas que você fez. Aparentemente você está achando que você perdeu. Na verdade, você não perdeu. Porque às vezes Deus te dá uma atitude de obediência, e nessa obediência você acha que você está perdendo. Você fala, nossa, Deus está mandando eu ficar aqui, mas a minha irmã, a irmã na fé, o irmão na fé, né, já estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão caminhando, nossa, estão viajando, estão fazendo missão, e eu estou aqui parada porque eu escolhi ficar aqui, ouvir a voz de Deus, e na minha vida não está acontecendo nada, está tudo parado. Você vai ganhar. Você está perdendo automaticamente algumas coisas aos teus olhos agora, para você ganhar lá na frente. Então você está caminhando para um ganho. E é isso que Deus está pedindo para eu pregar e mostrar para você hoje. Todas as escolhas que nós fazemos têm consequência na nossa vida. E todas as escolhas que você faz, você vai ter que escolher um lado, você vai ter uma perda. Quando nós escolhemos aquilo que Deus tem programado para nós, nós temos ganho. Quando você escolhe algo que Deus não está nesse negócio, que Deus não está nisso, você tem perda. Então Deus está falando para você, para de ficar remoendo, para de ficar andando de um lado para o outro, para de ficar nervoso e nervosa, porque Deus te deu uma ordem, você escolheu obedecer, você está aí caminhando com Cristo e você está achando que você está perdendo. Gente, nós não perdemos nada com Deus. Nós não perdemos nada. Você pode até achar de imediato que você está perdendo. Não existe perda com o Senhor. Não tem perda. Existe ganho. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, ele foi proibido de orar 3 vezes ao dia. Ele não ia conseguir fazer aquilo. E ele foi lançado na cova dos leões. Automaticamente as pessoas que viram ali não tinham acesso a Deus, não conversavam com Deus, não conheciam o Senhor. Todo mundo achou que ele ia estar, morto no dia seguinte, porque os leões estavam famintos naquele lugar. E ele sabia que com Deus ele não tinha perdas. E que qualquer coisa que Deus programasse para ele estava ganhando. Então o que ele fez? Ele confiou no Senhor. E ele saiu intacto lá de dentro. E ele foi honrado. Porque viram que Deus era na vida dele. E resolveram conhecer Deus. Deus transformou Nabucodonosor num bicho depois. Depois ele reconheceu o valor de Deus. Mas ele se transformou num bicho. Ele ficou no meio do mato, tendo o comportamento de um animal irracional. Então, o que Deus está mandando falar para você? Você não está tendo perda nenhuma nessa situação, você está tendo ganho. E você precisa levantar a tua cabeça. Você precisa levantar, se colocar como um servo de Deus, como Daniel fez. Pode vir o perigo que for, você está em obediência, você está numa situação, num cenário que Deus te colocou, que aos teus olhos você está tendo perda, mas você está tendo ganho. E Deus vai te encher, vai encher a tua vida em todas as áreas da tua vida. Deus vai fazer você prosperar em todas as áreas da tua vida. Deus está te preparando para algo maior. Olha o trajeto todo que Daniel fez. Depois vai lá, lê o livro de Daniel e veja todo o trajeto que Daniel passou para que ele fosse exaltado lá na frente. É um processo, irmãos. Ele passou por humilhação, ele passou por restrição, ele teve que abrir mão de muita coisa. Ele tinha que ficar naquele reinado ali 3 anos, aprendendo a língua dos caldeus. E ele estava ali firme, confiando em Cristo. Ele não deixou o coração dele ser corrompido em momento algum, mesmo ele estando numa cultura diferente.
A diferença de um verdadeiro adorador é essa. Nós não deixamos corromper o nosso coração diante das dificuldades que nós passamos. Pode vir a tribulação que for, nós não nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos mais dele. Pode vir uma cara feia, pode vir uma fofoca, pode vir uma calúnia, podem falar o que for a meu respeito e ao teu respeito. Nós não largamos a presença de Deus por causa disso. Nós somos muito mais em Cristo do que qualquer adversidade que venha para a nossa vida. Então Deus está falando para você, levanta a tua cabeça nessa situação que você está vivendo, porque você está tendo ganhos e você não está percebendo. Porque você não está tendo olhos espirituais para enxergar o que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus coloca a gente em situações que a gente acha que está perdendo, né? Aos nossos olhos nós estamos perdendo, mas Deus está montando situações no oculto para te honrar lá na frente. Foi o que Deus fez com a vida de Daniel. Foi o que Deus preparou para Daniel naquele momento. E tiveram que reconhecer que Deus era na vida dele e na vida dos meninos. E não teve questionamento, porque o negócio foi muito claro. E é o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser tão claro que vão ver que é Deus que fez. Ninguém vai poder chegar para você amanhã ou depois e falar que alguém te ajudou, que alguém te empurrou, que alguém abriu uma porta para você. Não vai existir isso. Foi Deus que fez e acabou. Então Deus está mandando falar para você a partir de hoje. Guarda essa palavra no teu coração. O que você está achando que você perdeu, você está tendo ganhos. E as perdas que você teve foram para você ganhar. Porque nós precisamos perder para poder ganhar. Nós temos que abrir mão sempre de alguma coisa para poder ter algo lá na frente. Eu vou dar um exemplo básico para você. Quando você casa, para você ter a sua família com o varão que Deus trouxe para tua história, com a varoa que Deus trouxe para tua história, você vai ter que abrir mão da casa dos teus pais. Deus fala na palavra. Você casou, assumiu um compromisso, larga a casa de pai e mãe. Porque você vai ter que tomar conta da tua família. É ali que o projeto de Deus vai começar na tua história. Então o casal tem que ter responsabilidade. Não tem esse negócio de casar e ficar enfiado na casa de mãe e na casa de pai. Tem que sair. Vai ter uma perda. Você vai ter que cortar o seu cordão umbilical para você poder construir diante do Senhor a tua família, o projeto que Deus tem para tua história. Dali vai nascer o fruto dessa união, que são os filhos. Então você tem que deixar Deus caminhar você. Então a gente sempre vai ter perdas para poder ganhar. Então Deus está falando para você, isso que você achou que você perdeu, você não perdeu. Você está caminhando para ganhos. O que Deus tem para você é muito maior. O que você vai ganhar lá na frente, diante daquilo que você abre mão, ou daquilo que você acha que você perdeu, é muito maior. Não se compara. Você não vai nem lembrar do que você perdeu lá atrás. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Você não tem noção do que Deus está escrevendo para a tua história. Então toma posse dessa palavra. Para de sofrer com isso, porque Satanás está se aproveitando desse sentimento para te deixar deprimido e deprimida, melancólico. E isso não vem de Deus. Deus está mandando você levantar a tua cabeça hoje, porque você não perdeu nada. Você está caminhando com Cristo para você ter ganhos. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus, porque a vitória já é sua. Que Deus te abençoe.